Continuamos en Hoy por Hoy y hoy vamos a abrir, como os decíamos antes, una ventana al eixo atlántico, a la Eurorregión Galicia Norte de Portugal. ¿Cuánto nos jugamos? La tenemos un poco ahí como el hermano pequeño, pero ¿cuánto nos jugamos en las elecciones europeas también? Vamos a hablar de elecciones europeas, vamos a hablar de política, vamos a hablar de muchas cosas y también de Braga, porque tenemos uno de los alcaldes más importantes del norte, de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, así que tenemos muchas cosas que hablar con Ricardo Ría, aunque ya le he dicho, no te preocupes, alcalde, que no te voy a preguntar por el Sporting de Braga, que perdía este fin de semana, pero no todo van a ser buenas noticias. Ricardo Río, que tal? Moi boa tarde. Muito boa tarde, Jacobo. A miña palabra está, non vou falar de... Não falamos dos homens, mas podemos falar das mulheres que foron campeãs nacionais. Es verdade, parabéns. Dónos motivo de orgullo. Claro que sí, motivo de moito orgullo. Xoan Vázquez Mao, secretario xeral del Eixo Atlántico, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, Jacobo. Gracias por acompañarnos. Bueno, en primeiro lugar, xa falamos o día que foi designada Braga, galardonada como segundo mellor destino europeo por detrás de Budapest nos premios europeos de turismo. Despois dese galardón, como vai a cousa e nótase xa, alcalde Ricardo Río, ese nomeamento de Braga como segundo mellor destino europeo por diante de Londres, de París, de Roma, etcétera, etcétera? Esse título, chamemos-lhe assim, não foi o primeiro lugar, mas foi um lugar muito honroso e muito distintivo para Braga. Vai ter efeitos duradouros, não é de uma forma imediata. Esse título chegou em finais de fevereiro, não é de uma forma imediata que vai repercutir, mas no fundo foi também um sintoma de um processo de crescimento que nós vamos sentindo na cidade, de muitos turistas a afluírem à cidade de todos os pontos do mundo. Já não é apenas aquela ligação afetiva que temos com a vizinha Galiza, que obviamente traz muitos milhares de pessoas, como trouxe agora na Semana Santa, como vai voltar a trazer agora, trouxe aliás este fim de semana na Rampa da Falperra, vai trazer agora para a Braga Romana. É sempre muito normal, chamemos-lhe assim, ver espanhóis e galegos de forma particular na nossa cidade. Mas cada vez mais Braga tem atraído pessoas de todos os quadrantes do globo, tem vindo a crescer, tem muitos motivos para ser visitada, está prestes a ter um outro título, também ele muito importante neste ano 2019, que é o Bom Jesus, a chegar a Património da Humanidade. Temos integrado rotas internacionais. Vai bem encaminhado isso? Está muito bem encaminhado e esperamos que até meados deste ano possa chegar à meta essa mesma conquista também, e isso obviamente que vai ser um reforço também muito forte do ponto de vista da visibilidade da cidade, como tem sido outras questões, às vezes podem parecer um pouco mais secundárias, como o próprio Caminho de Santiago, este reconhecimento crescente que a rota a partir de Braga tem tido, a componente dos teatros históricos, enfim, toda uma série de dimensões em que Braga passa a estar a competir entre os melhores a nível global, e isso obviamente que atrai cada vez mais turistas para a cidade, e a cidade tem recebido de braços abertos quem nos recebe, un quem nos aspecto visita. moi importante dentro da Eurorregión Galicia Norte de Portugal, Xoan, precisamente, pois ese despunte de Braga, xa temos tamén outras cidades moi importantes ou potencialmente con moi bo escaparate, como pode ser Porto, por exemplo, pero supoño que tamén moi importante, moi relevante para o que pode ser a oferta turística, deso falaremos agora, da Eurorregión Galicia Norte de Portugal, que Braga sexa o segundo mellor destino europeo só por detrás de Budapest, non? A ver, o turismo é un dos nosos principales espacios de creación de traballo. Somos unha eurorrexión fundamentalmente terciaria. É verdad que temos unha industria, pero comparado con outras, obviamente, non estamos todavía a ese nivel. Pero no nivel terciario, no nivel turístico e todo que está ligado ao turismo, sí que somos unha potencia tremenda. Só o turismo de proximidade ten a potencialidade de 7 millóns de personas, sin contar Asturias, León e a rexión centro, 52 fins de semana ao ano. Temos a inmensa ventaxa de ter dos grandes locomotoras mundiales, Porto e Santiago de Compostela. Logo temos cidades moi atractivas no turismo de shopping e, polo tanto, o feito de que teñamos cidades que se van posicionando é fundamental, porque, además, son cidades que non queren, como o caso de Braga, todo para elas e nada para os demais. E claro, por exemplo, o que decía Ricardo, Braga é unha cidade que está promocionando unha gastronomía innovadora e tamén unha gastronomía tradicional miñota, que está promocionando festas de relieve que sobrepasan o que é o local en todo o ano, as Noites Brancas, o a Brácara Romana, etc. O Bon Xesús para Patrimonio da Humanidade. É a cidade máis barroca de Portugal. Ten unhas áreas de shopping fantásticas, que agora incluso a nova área, coa IKEA, pois tamén é unha locomotora importante, verdad? Sobre todo para os galegos. E logo unha cidade que está moi ben posicionada
porque é a cidade, pero non é só a cidade, é o seu entorno. Porque, claro, a menos de media hora está Guimaraes, está Viana, está Barcelos, está toda a França do Miño, que chamas en Galicia Baixo Miño, en Portugal Alto Miño, a Tetú e Valense, toda esa zona, e está Porto. Por lo tanto, é importantísimo que unha cidade como Braga este a captar turismo, porque además o está redistribuindo. E logo, por suposto, o Camiño de Santiago. E, de feito, neste ámbito, que supoño que logo falaremos do permiso da nova operadora de arriba, estamos xa a falar con eles e a marcar reunións porque creemos que podense poñer en marcha unha serie de produtos de turismo de proximidade combinados cos concellos, coas cámaras, de forma que a xente, por exemplo, poda ter un billete anual, como estamos a propoñer, por exemplo, para que, bueno, eu quero ir a almorzar a Braga, eu quero ir a pasar o fin de semana a Braga, eu despois de Braga quero continuar ao Porto. Tamén, por exemplo, billetes para estudiantes, por a relación que hai entre a Universidade de Miño e a Universidade de Vigo, billetes para a terceira idade, billete de turismo xoven, un pouco como era antiguamente, aínda nalgúns países de Europa, o Intercity, non Intercity non, o Interrail. Interrail. Entón, hai toda unha serie de elementos que nos van a permitir poñer en valor as nosas cidades. Entón, claro, repara, é un eixo espectacular. Porque é un eixo que xa só dende o Porto, sin contar Galla, sin contar Santa María da Feira, pero xa ves, xa tes Braga, dende Braga tes Guimaraes, tes Viana, por lo tanto tes para varios días. Apenas a 70 kilómetros xa tes Vigo. Ao lado de Vigo está Pontevedra, Vilagarcía, Santiago, Coruña. É un eixo fundamental e iso nos permite ir a un espacio, un nicho, que até agora non se explotaba, que é o nicho xa non de fin de semana, sino de semana completa. É dicir, dende Coruña até Porto, con todas as cidades que hai no intermedio, todas estas que citei, e, por lo tanto, que a terceira cidade do país vayase convertindo nun referente turístico, non é bo só para Braga, é bo para todas. Por lo tanto, a noticia é magnífica. Pero, sobre todo, por ese equilibrio non de falar sempre Braga na vanguarda da tecnoloxía e da nanotecnoloxía. Empresarialmente, a derradeira vez que estivo aquí Ricardo Río, que estivo vostede, tiña o día seguinte Angela Merkel na súa cidade para unha visita institucional, delegacións de Braga en China, en outros países, para captar precisamente o que podan ser atractivos para implementarse en Braga. Esa maridaxe de non esquecer precisamente a riqueza patrimonial, a potencialidade turística, coa vanguardia económica e a nanotecnoloxía, non, alcalde? Eu julgo que neste momento Braga tem vivido um período muito agradável do ponto de vista do seu desenvolvimento e isso acaba por ter efeitos que se contaminam e que se entrecruzam uns com os outros. Obviamente que não é possível desligar até da própria visibilidade turística que Braga tem e de começar a entrar nestas redes internacionais, no maior conhecimento dos órgãos de comunicação internacionais, aquilo que tem sido o crescimento económico e a capacidade inovadora da cidade. Já não são só os recursos tradicionais do património, dos eventos que nós conseguimos trazer. Nós hoje na cidade temos provavelmente o maior centro de inovação do país, aquilo que é a ligação entre a universidade e as empresas, aquilo que é a ligação entre o INL e as empresas em vários setores, aquilo que é Startup Braga do ponto de vista da parte do empreendedorismo, os muitos postos de trabalho que têm sido criados na cidade, as empresas que têm sido atraídas, tudo isto acaba por gerar aqui assim uma onda muito positiva de visibilidade para a própria cidade, de crescimento da cidade, porque nós hoje já não estamos, como eu tenho dito muitas vezes, apenas a criar empregos para os bracarenses, estamos a criar empregos para atrair pessoas de fora que vêm viver para Braga, que vêm trabalhar para Braga e cada vez mais vêm dar corpo também a esse crescimento da cidade. O próprio Fórum Braga. O Fórum Braga é um espaço que também acaba por ser um elo de ligação entre estas várias dimensões. É um espaço de dinamização económica, porque ali realizam-se muitas feiras, muitos congressos, muitas iniciativas muito diversificadas, eventos desportivos, eventos culturais, mas é também um grande ativo turístico, porque graças ao Fórum e às atividades que ali se realizam, são muitos milhares de pessoas que correm a Braga também todos os meses, todas as semanas, quase diria, graças às atividades que ali são realizadas. Este ano, por exemplo, nós temos o Campeonato do Mundo de Dança, que entre finais de junho e início de julho vai trazer a Braga 7.000 pessoas de todo o mundo. No próximo ano temos um grande congresso de comunicação, estamos a preparar já eventos para 2024 e isso obviamente que é trabalhar aqui de uma forma sustentada no crescimento da cidade e naquilo que ela pode também trazer nas mais diversas áreas. Que permíteme que, por se alguén non chegou a tempo, e lembre, xa se darían conta, é portugués, porque senón van a pensar que é un candidato extraño, fala de cousas concretas e non insulta aos rivales. Sí. Bueno, outro día, que o falaba con Chus Torres antes, José María Costa, alcalde de Viana, é un dos alcaldes tamén importantes con Ricardo Río, que foron moitas veces da man a Lisboa a pedir cousas,
PSD, Partido Popular Portugués, e PS, José María Costa, outro día José María Costa pedindo que a A28 chegue a Valença do Miño, gobernada por un alcalde do PSD. Claro. Cousas que aquí serían ciencia ficción, Xoan, non? Sí, sí. Pedindo, pero que para a potencialidade da área metropolitana, todo o que ten que ver coa Eurorrexión, consideraba José María Costa, ten que ir ata Valença do Miño a A28. Foro Internacional de Turismo de Fronteira, en Braga, cita importante. Xoan Vázquez Mau, como podemos definir esta cita? A min gustoume cando presentaches este foro importante a esenza de a ver se somos capaces de convencer a Europa para que faga unha comisaría europea de turismo. Que importante sería. Exacto. Primeiro, facemos en Braga porque Braga é unha cidade de referencia no turismo, como estamos dicindo. Segundo, Braga é unha cidade que está moi ben preparada para o turismo de congresos e, polo tanto, tivemos todas as facilidades e facémoslo coincidir coa apertura de Expocidades, a Feira do Turismo de Proximidade, que facemos cada 2 anos. E que a sede en Braga porque foi votada por unanimidade a súa candidatura por todas as cidades do eixo. O turismo en fronteira é un concepto novo que estamos lanzando porque o concepto que xa lanzamos hai uns anos dende o eixo Atlántico que ahora está collendo todo o mundo, incluso por Europa, de 2 países un destino, tal cual, ou con algunhas variantes. Outro día veía unha publicidade, non me acordo ahora mesmo se era de Hungría, me parece que era, non sei onde, que falaba, ao contrario, non decía 2 países un destino, decía 2 productos, non me lembro cales eran, 2 productos dos países, verdad? Está parafraseando. Pero nós o que reparamos é que, a pesar dese atractivo, a xente cruza a fronteira, non a recorre. E nós temos unha fronteira, por chamarlle simbólicamente, verdad, que permite aínda que unha ardilla poda cruzar toda a fronteira até o Algarve, verdad, sin poñer o pé na terra, porque empezamos no Parque das Illas Atlánticas, continuamos co Courel e os Ancares, despois seguimos con Montesiños, Xerez, Xurez, cuyo acceso principal está por Braga, despois seguimos e temos o Douro Internacional, temos a Serra da Estrela, temos Monfragüe, xa dixe Montesiños, despois temos o Texo en portugués, o Tajo español internacional, ata chegar a Doñana. Se falamos do turismo enolóxico, temos as rutas dos millores viños de Europa. Sí. Porque temos o Douro, el Duero, o Down, o Alentejo, Terras de Extremadura, por suposto, Ribeira Sacra, o Albariño, Rías Baixas, Albariño portugués, Viño Verde. Se falamos das augas, temos ríos de pesca, ríos de deporte, de aventura, temos praias, temos unha riqueza inmensa en Turismo termal, que tamén somos potencia, non? Exactamente. E, por último, se falamos de patrimonio, temos un montón, entre as que temos e as que xa van a vir, Patrimonio da Humanidade, fortalezas das antiguas guerras hispano-portuguesas, cidades fortaleza como Almeida das guerras napoleónicas, centros históricos, Braga é a cidade máis barroca de Portugal. E a Roma portuguesa tamén. Exactamente, con esa parcería estratégica e moi inteligente que teñen con Lugo. Polo tanto, temos unha riqueza inmensa que permite que a xente percorra a fronteira en vez de limitarse a cruzala. Nos levamos 3 anos traballando en 2 proxectos financiados pola Comisión Europea, un a nivel de toda a fronteira hispano-portuguesa e outro a nivel das fronteiras europeas, donde identificamos un inmenso potencial. Pero, hoxe en día, o turismo o captan todas as grandes cidades, incluso chegando a un concepto moi peligroso, que é outra cosa que Braga está facendo moi ben, que é o que eu chamo turismo depredador. Ese turismo masivo, que os beneficios nin siquiera quedan na cidade, porque son das compañías aéreas e das grandes cadenas hosteleiras, que xa está todo moi formatado, xa veña, vamos aquí e ali, traiga todo pago, prácticamente non disfrutan da cidade e producen ademais un perxuízo inmenso, como xa comeza a pasar en algunhas cidades, verdad? Por lo tanto, é moi importante que o turismo sexa sostible, que ese turismo sexa un turismo de excelencia, que non quere decir caro, e que sexa un turismo centrado en aquilo que nos podemos propoñer, que é natureza, que é patrimonio, que é gastronomía, que é artesanía, que é viño, que é naquilo que somos especialmente fortes a nivel europeo. Por lo tanto, temos as potencialidades, pero até agora, por lo menos a nivel tanto de Portugal como a nivel do Estado portugués como a nivel da Xunta de Galicia, non se supo promocionar eso. É dicir, todo era Lisboa, un pouco era Porto, todo era o Camiño de Santiago, pero claro, é que hai moitas máis cousas que se poden facer. E por eso estamos traballando este concepto e vamos presentalo por primeira vez neste foro internacional que facemos en Braga, como paso previo a unha reunión que vamos facer no mes de novembro en Bruselas, xa cos novos eurodiputados, por lo menos
dos 16 países envoltos nas 8 fronteiras que estamos traballando xuntas por toda Europa e cuyo objetivo último é, primeiro, que a Comisión Europea diseñe unha política de promoción do turismo. Non é lóxico que, sendo Europa unha potencia do turismo, verdad, non teña ningún tipo de política turística, non teña un comisario ou unha comisaria de turismo, pero de que turismo? Do turismo noso. Por lo tanto, ten que ter tamén unha política de promoción e preservación do patrimonio, donde Europa está escondida detrás da UNESCO. Todo o que hai é a denominación, que é importante, pero a denominación non deixa de ser unha figura de marketing que non, o sea, contempla a obriga de preservar ese patrimonio, pero non dá ningún tipo nin de apoios, nin de medidas de protección urbanística, etcétera, etcétera, para poder preservar ese patrimonio. Por lo tanto, ese é un pouco ese paquete conxunto, o patrimonio natural. Sí, hai xa algunhas medidas, como Life Natura, por exemplo, en Europa, para promocionarlo e preservarlo, e o que nos queremos é lanzar ese paquete donde se preserve, se promocione a ese marco político e, además, a esa un ente de xestión, un comisario, unha comisaria, que impulse e promova a conservación do patrimonio natural, do patrimonio monumental, do patrimonio cultural, en suma, e tamén, naturalmente, do turismo sostible a nivel europeo. Que habería que potenciar, que habería que facer, dende o seu punto de vista, Ricardo, para potenciar aínda máis pois esa oferta tan potente, tan ampla, como ben explicaba Xoán Vázquez Mao, que ten a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, e como se podría coordenar esas diferentes ofertas, Braga, Porto, Vigo, Santiago, etc., nunha mesma oferta. Duas notas sobre isto. A primeira, até para pegar nas tuas palavras de há pouco, quando davas o exemplo da ligação entre Braga e Viana do Castelo, sendo partidos diferentes, eu acho que nós podemos estender essa relação de colaboração para todo o eixo atlântico. O eixo atlântico tem sido capaz, ao longo destes 25 anos, de cozer aquilo que os partidos separam. E não é só entre Braga e Viana do Castelo, podíamos ir até à Corunha, ao Marés com o Júlio, ou a Martinho, em Santiago, com quem até completamos um acordo de hermanamento, de germinação. Agora há pouco tempo, com a Lara em Lugo, com o Bloco em Pontevedra, com, obviamente, o Independente Rui Moreira no Porto. Sim. Tem havido essa capacidade de colaborar e de juntar aquilo que são os interesses estratégicos da região, muito mais do que os interesses partidários. E acho que isso é que é importante também valorizar e continuar a esforçar-se dentro desse espírito. E também por esse motivo é que Braga, desde 2014, tem estado tão embranhada nos projetos do eixo, não é apenas por achar simpático o secretário-geral, é porque manifestamente considera que a sua participação ativa tem sido proveitosa para a cidade e tenta dar também o seu contributo. E felizmente Braga recebeu o ano passado a celebração dos 25 anos do eixo, vai receber este ano vários eventos do eixo atlântico, as Cidades, este Fórum de Turismo de Fronteira, em julho os Jogos do Eixo Atlântico, que seremos também a sede e iremos receber alguns milhares de jovens de toda a Euro-região. No próximo ano seremos capital da cultura do Eixo Atlântico, portanto cá estaremos sempre para dar o nosso contributo. Obviamente que, para lá daquilo que é o contributo individual ou bilateral entre as diversas cidades, importa dar um corpo estrutural a este tipo de políticas. Porque, por exemplo, nesta área turística isto é bem visível. Há aqui recursos que poucos países podem arrogar ter, como há aqui neste território, com uma proximidade tão grande, uma diversidade tão rica como aquela que nós temos. E, de facto, há pouco, por exemplo, quando o Xoán estava a anunciar as nossas ligações, esqueceu-se de uma que é também muito importante para nós, que é o caso do Gerês, que é também um parque mundial da biodiversidade e que é também um destino muito atrativo para muitos visitantes de fora, de que nós nos assumimos na Zona Sul, digamos assim, como uma porta de entrada para quem acorre de outros pontos do mundo. E, portanto, o que importa é conferir, de facto, uma política quer a nível regional, infelizmente em Portugal não temos regiões para termos essa capacidade, temos uma entidade regional de turismo que agora está a seguir um caminho de estabilização e que obviamente esperamos que possa ser também ou ter um papel ativo neste domínio. Temos obviamente a necessidade de articular com os agentes regionais, mas também de lhe conferir escala à escala nacional, à escala ibérica e à escala europeia. E aquilo que é a pretensão do eixo de que esta seja uma política consagrada também, tal como a própria agenda urbana, diga-se, é outra dimensão, noutro contexto, em que também se lamenta que a União Europeia não tenha hoje um instrumento e um empoderamento do ponto de vista até ao nível de um comissário para tratar desse tipo de questões, quando elas são cruciais para o desenvolvimento da União Europeia. Que aí, se me permites, no que falamos antes de Europa, esqueci de decir unha cosa, nós temos aí dúas alavancas extraordinariamente importantes. José María Costa, xa sabemos, é membro do Comité de Rexións,
e dende a menos dun ano Ricardo Río tamén é membro do Comité das Rexións. É unha pena que da parte galega non teñamos contrapartida, porque o representante do Comité das Rexións é o presidente da Xunta, pero nunca vai a Bruselas, delegan un director xeral que, en fin, pues, nos consideramos que non é o nivel adecuado, pero por lo menos temos dous dirixentes de nivel nacional en Portugal que representan os intereses da Eurorrexión en Bruselas. Non vou a falar dos diputados galegos, foi a cuestión de cortesía, obviamente, porque estamos en campaña, pero dende aquí sí podo falar, por exemplo, dun eurodiputado portugués que tamén, ao lado de Braga, de Vilaverde, José Manuel Fernández, que tamén está a facer un traballo extraordinario. E, polo tanto, cando vamos a lanzar esta estrategia en Europa, vamos a facer sobre a base de que temos dous dirixentes nosos do eixo e unha persona moi vencellada co eixo, que van a ser pezas claves en Bruselas para facer esta presión. Por lo tanto, aí Ricardo pode falar mellor que a min, que ele está ali todas as semanas, pero é fundamental o feito. E aquí, teño que decir unha vez máis, que o que é a dimensión europea, menos mal que somos portugueses no 50%, porque os nosos dirixentes portugueses o entenden perfectamente e, lamentablemente, unha vez máis, aquí estivo dúas ou tres veces José Manuel Fernández, que é correlator do Plan Juncker. Estivo aquí neste programa explicando precisamente pois o que podería ser adherirse a fondos que o Plan Juncker permite. Infelizmente. Que a mí parece unha cousa moi... Claro. Non sei, están como un pouco máis na comprensión do que Europa das necesidades un pouco por diante ao outro lado. A título de, digamos assim, de precisão, dizer que a Galiza tem estado representada também no Comitê das Regiões pelos Jesus Ramalho, que é inclusivamente o coordenador de uma das comissões, e isso pode ser muito importante também para este esforço que nós temos que desenvolver. Mas, de facto, aquilo que o João dizia relativamente aos eurodeputados, o José Manuel Fernandes é um excelente exemplo da importância que é ter representantes que tenham um compromisso de proximidade com o território, não serem só, de facto, como são eurodeputados representantes do todo nacional, mas que estejam verdadeiramente vinculados àquela região onde estão mais próximos. E o José Manuel Fernandes tem sido esse exemplo de alguém que tem dado um contributo. Aliás, ainda este fim de semana veio noticiado em todos os órgãos de comunicação social portugueses que foi o eurodeputado mais influente a nível europeu, dos portugueses, pelo menos, seguramente de muitos também, do todo o Parlamento Europeu, muito ligado a estas questões orçamentais, a vários projetos ligados à componente de novas áreas de financiamento, para o turismo, para a juventude, para o emprego, e isso é muito positivo, mas também, ao mesmo tempo, muito próximo e muito disponível para todo o território, para as instituições, para os cidadãos, e, portanto, naturalmente, que isso é algo que devia ser replicado o mais possível para todos os outros eurodeputados. Pero aí, se me permites matizar unha cousa, un punto de discrepancia. A representación en Bruselas ten que ser exercida por dirixentes con peso. Con todos os respetos, non pode ser exercida por ningún director regional de unha autonomía cando estamos a falar do ámbito europeo. Quen representa a Galicia é o seu presidente. E o seu presidente quen ten que estar ali. Teñen que estar alcaldes ou alcaldesas. Porque ti non envías, non delegas, con todos os respetos, nun vereador. Ti vas ti personalmente todas as semanas. José María va todas as semanas. E sodes dous dos alcaldes, dos presidentes de máis peso a nivel do país. Por lo tanto, se falamos de xogar en Bruselas, temos que xogar coa primeira equipa. Non podemos xogar nin coa terceira equipa, nin cos suplentes. E aí eu sigo reclamando que Galicia, como xa, aquel día falamos con Méndez Romeu, que estaba aquí tamén, verdad, ten que ter política exterior e ten que ter unha representación. E o presidente da Xunta, se asume a representación no Comité de Rexións, ten que ir el. E se non, que a deixe para outro, ou que a deixe para un alcalde noso, ou, en fin, un político, pero que teña un político de primeiro nivel. Os directores das autonomías non deixan de ser directores regionales que van ali a facer sustitucións, pero quen ten que ir para que a súa voz se escoitada é un presidente ou é un alcalde con peso político. E agora que estamos en eleccións autárquicas, eleccións municipales en España, verdad? E o ano que ven as habrá autonómicas e é o momento de decir, oiga, se xogamos, xogamos. O que non podemos é xogar en Champions coa terceira equipa. Expocidades. Antes de falar de arriba, Xoán, que complemento directo deste foro vai ser Expocidades? Expocidades é unha experiencia que fixemos hai xa, creo que 10 anos, se non me lembro mal, que tuvo un éxito inmenso, naceu dentro dunha capitalidade cultural, en Vilanova da Gaia, e o que entonces era vereador, Dorminsky, propuso facer isto, e pues vamos a facelo dentro da programación, e tivo tal éxito que as agregamos como actividade propia, e xa vai pola quinta edición. É unha feira de turismo de proximidade que dura 3 días para que a cidadanía
poda asistir e poda ter información do turismo profesional das nosas cidades. E esa feira, ademais, soles acompañar con degustación de produtos, con bolsa de contratación. Por exemplo, queremos que as axencias de viaxes, por exemplo, galegas, que vayan a Braga, contacten ali directamente coas cidades, contacten directamente coas casas de turismo rural, para que, cando ti queras, por exemplo, pues, irte a pasar un fin de semana a Braga, non teñas que ir a donde te quera enviar unha central de reservas ou al hotel que te queran dar, sino que podan directamente contratar os nosos hoteles, os nosos turismos de turismo rural, turismo de habitación, verdad? Sí. De unha forma máis distribuída, de unha forma, digamos, que o beneficio quede na cidade, non vaya para outro lado. Por exemplo, cando fixemos en Pontevedra, fixemos tamén un espacio de contratación de viños portugueses para que importadores galegos poideran traer viño portugués, porque é totalmente lamentable que estando apenas a menos de 20 minutos, ti a única forma que tens de comprar viño portugués e ir a Portugal, ou viceversa co viño galego. Ou, por exemplo, pues, licores galegos, como licor café, que son moi apreciados en Portugal, non se compran ali, tens que vir aquí a comprarlos, é completamente absurdo. Entón, non queremos incentivar que os importadores galegos traigan produtos portugueses, os importadores portugueses leven produtos galegos para dinamizar tamén o noso mercado. Por lo tanto, facemos este tema no ámbito da contratación turística, no ámbito dos produtos, a gastronomía é un dos nosos alicerces principales do turismo, e, por suposto, que a xente poder ali poda obter información para diseñar os seus fins de semana ao longo do ano en calquera das nosas 36 cidades. Arriba, decisión anunciada semana pasada pola Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, liberalización, tramo entre A Coruña e Oporto. A partir do 2020 se vai todo ben, 6 frecuencias nos primeiros 2 anos, a partir de aí 8 frecuencias, fines de semana 4 frecuencias, con paradas pois en A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Valencia do Miño, Nine e Oporto. Viana tamén, hubo un erro aí, Viana tamén, Nine Braga. Nine Braga. Que pode supoñer isto, Ricardo Río? Vostede que tamén estivo traballando moitísimas veces para darlle un pulo, pois pelexando en Lisboa a electrificación do lado portugués. Que pode supoñer esta entrada de Arriba para operar esta liña entre A Coruña e Oporto? Eu diria que, genericamente, a concorrência é sempre bem-vinda e, portanto, naturalmente, que nós tendo um serviço que, ainda por cima, numa base monopolista, não assegura um nível de qualidade que vá ao encontro dos anseios das populações, tudo que sejam novas soluções, é sempre um foco de expectativa de que algo possa melhorar. E, infelizmente, desde logo, eu posso falar, sobretudo, pela realidade portuguesa, o que se passou ao longo dos últimos anos foi um claro desinvestimento na ferrovia. Para lá dos anúncios, as concretizações foram muito poucas. O próprio ministro do Partido Socialista, e, portanto, completamente isento do ponto de vista partidário, foi recentemente ao Parlamento, o novo ministro das Infraestruturas, dizer que todo o prazo estava extremamente atrasado, que houve uma total impreparação dos projetos, que não havia competências próprias dentro da própria Infraestruturas de Portugal para acompanhar o plano de investimentos que estava desenhado e, portanto, houve muitos anúncios e poucas concretizações. E, portanto, aquilo que eu espero que neste momento seja, não só pela chegada da Arriba, mas, obviamente, também por um novo compromisso com a dimensão ferroviária, de uma vez por todas, recuperar este tempo que se perdeu ao longo dos últimos anos, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer do ponto de vista do serviço, porque, obviamente, que se nós olharmos para o futuro, a ferrovia é uma questão prioritária para o país. É o por razões económicas, é o por razões ambientais e nós temos que, obviamente, também aqui, também por razões turísticas, estreitar cada vez mais os laços entre os dois lados da fronteira e isso vai-se fazer cada vez mais pela ferrovia, muito mais do que pela via rodoviária. Xoan, que pode supoñer esta chegada de Arriba? Pois, acrescentando que din Ricardo, primeiro, supón o recoñecemento de algo que levamos tempo dicindo. Que curioso que a maior empresa europea de transportes, a Desván, coa súa división para Portugal, Reino Unido e España, Arriba, verdad? Escolla como a primeira liña que solicitan a nosa. Aquela que quería pechar Renfe, convoios de Portugal, hasta que nos movilizamos. Porque eles creen nesta liña, porque eles teñen estudios, porque eles saben o movimento que hai. Ahora estamos falando... 11 pico millóns de desplazamentos, pero claro, decían, o 89% en coche. Claro, porque non hai alternativa. A oferta de tren era terrible, o tren do oeste, dos hermanos Marx. Entón, o primeiro é esa importancia.
Temos que pensar que cando eles plantexan Coruña-Porto é un plantexamento, creo eu, non vou falar por eles, lóxicamente táctico, e eu creo que a liña que ten lóxica acabará sendo Coruña-Lisboa, que é o que nos levamos tempo pedindo, e, polo tanto, comunicará as principales núcleos habitacionales, pero tamén empresariales, tamén tecnolóxicos, comunicará os aeroportos e os portos da fachada ibérica, o cal vai aumentar a súa competitividade. Claro, hoxe estamos falando de pasaxeiros. Volkswagen é unha potencia en mercadorías. No futuro tamén pode entrar no mercado das mercadorías, verdad? Por lo tanto, en desa óptica xa é un respaldo que levamos tempo defendendo. Veñen plantexando unha oferta moi interesante, cousa que Renfe, con Voios de Portugal, até agora non foi quen de facer, porque eles podían haber posto máis frecuencias, simplemente non quixeron. Pero logo hai un elemento extremadamente importante, aparte que, efectivamente, a competencia sempre boa, hai un tema que moita xente non sabe. Portugal e España tamén, en menor medida, pero tamén, corren o risco en menos de 2 anos de sufrir un colapso do transporte ferroviario por falta de unidades, por falta de trenes. Material circulante. Portugal, bueno, xa vimos, bueno, o tren que se lle cae o motor, o Celta, é español. Xa tuvo varios problemas, tuvo problemas co Alfa Pendular, que digamos é o tren máis moderno, porque son unidades moi antiguas, con moitos kilómetros. En Portugal se utiliza moitísimo tren, e, por lo tanto, o goberno actual sacou un concurso, pero ese concurso non estará resolto hasta o ano 22-23. E que poden superar o kilometraxe óptimo, os trens de convoios de Portugal, era un pouco a noticia outro día que saía en Portugal, que ollo, que pero España a situación non é distinto. Aquí é verdad que os nexos a media distancia, si están ben, pero claro, están tendo moito uso. Mira o caso, por exemplo, do Coruña-Vigo, que na modernización da vía está aí multiplicándose exponencialmente, verdad? Por exemplo, o concurso que sacou o goberno anterior español, sacouse, adxudicouse, pero despois non se monitorizou e prácticamente non avanzou nada. De feito, eu dubido moito que as novas unidades de Talgo podan xa operar como era a intención do goberno no novo AVE galego. Non creo que cheguen a tempo. Claro, o feito de que entre un operador que va a traer os trenes de outros países non va a ser unha cuestión menor. Pero todo isto, que é dunha relevancia tremenda, sigue tendo unha eiva. Entón, aproveitando que estamos en campaña, eu creo que hai que decirlo. Saída sur. Saída sur de Vigo. Porque, primeiro, o tren vai a perder alrededor de 20 minutos, porque ten que entrar en Vigo, eso que entre en Urzaiz, bueno, que entre abaixo igual, ten que invertir a marcha, dar toda a volta por Redondela, Sa Chapela, Redondela, logo continuar pola zona de los Valos, que xa sabemos que é unha vía con moitas deficiencias, pasar por Riño a través do paso a nivel, que é algo xa completamente anacrónico, até que xa poderá, en fin, mellorar cando chegue a Valença e xa coa vía electrificada. Temos que ter en conta tamén que temos sin electrificar aínda o tramo entre Guillarei e Tui, que sí, que xa está o concurso, pero que como mínimo 2 anos, e tamén temos outro tramo entre Arcade, creo que Arcade e Redondela, me parece que tamén está sin electrificar. E aínda que pode haber trenes polivalentes, como de feito é o Nexo, bitensión, pero bitensión no que sirven para cando tanto electricidade como a inexistencia de electricidade, pero que retrasan a marcha. Por lo tanto, aí temos unha pérdida en termos de competitividade. E logo, claro, se hai unha unidade de arriba que ven ao mismo donde ti colles para Santiago, ven. Pero que pasa se ti chegas a Urzaiz, chegas a Guixar e tes que cruzar a cidade para enlazar, ou incluso para algo moi importante que estamos esquecendo, que é o AVE. Que o AVE, porque claro, como dixo Rui Moreira no seu momento, dixo o aeroporto da Eurorrexión é Porto, o TXV, o AVE da Eurorrexión é Vigo. E claro, habrá xente tamén que veña para collelo e en 2 horas e media, 3 horas estar en Madrid. Claro, que pasa? Ti ves a unha estación e tens que cruzar Vigo coa maleta para coller o AVE. É completamente absurdo. Bueno, pois eu creo que ahora é o momento de que todos os candidatos e as candidatas de todas as forzas políticas, sobre todo dos que gobernan en Madrid e dos que gobernan en Santiago, en Galicia, verdad, teñan o compromiso, porque é importantísimo para nosas cidades, de que unha das primeiras cuestións vai a ser a saída sur de Vigo, que non hai que esperar a que se integre o corredor do Atlántico. É un mito que alguén está lanzando para perder o tempo e dilatar. A liña Porto Vigo só depende de que se saque a exposición pública o estudio informativo previo, que o pode facer o goberno cando lle dé a gana, mañá, pasado mañá, en canto tome posesión. E é cofinanciable, o 50% xa
polo feito de ser liña transfronteriza, como nos confirmaron a nós en Bruselas. Por lo tanto, non precisa esperar a que no 2023 que a próxima apertura de Xanela entre no corredor atlántico, é unha dilatación. Pódese resolver neste mesmo ano. E creo que sería bo, que aínda temos unha semana de campaña para as eleccións municipales, que hubiera un compromiso de todas as forzas políticas, por lo menos as que teñen responsabilidade de goberno, tanto en Galicia como en Madrid, que se deixen de tanto brindis al sol e tal. Mire usted, cousas concretas. Vamos poñernos de acordo para que a saída sur de Vigo, o estudio informativo previo, salga antes do Brao a exposición pública. Quería preguntarlle a Ricardo Río por un aspecto que ten que ver coa mobilidade, xa que estamos falando da mobilidade. A ver, como iso que Braga, o que vostede baixou o 16% o prezo do transporte público no seu municipio? Fez parte desta iniciativa do Governo Nacional, do Programa de Apoio à Redução dos Tarifários, mas a verdade é que já desde 2013 que nós tínhamos os preços dos transportes públicos completamente congelados para todos os utilizadores e para algumas das categorias já tínhamos promovido várias reduções. A verdade é que ainda assim esses benefícios, e isso veio somar-se a outros que existiram ao longo dos anos, de reduções para a população reformada, para a população estudantil, para os desempregados, enfim, para uma série de gamas da população, que tinham vindo até agora a ser totalmente assegurados pelos municípios fora de Lisboa e do Porto. Portugal tem esta situação anacrónica em que as duas áreas metropolitanas receberam ao longo dos anos inúmeros financiamentos do Estado Central para suportar a sua política de transportes. Fora desses dois grandes centros, todas as políticas de apoio ao transporte público eram financiadas a 100% pelos municípios. Esta medida que este Governo tomou, que é o chamado PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, também ele foi uma medida em que o resto do país ficou com algumas medalhas, algumas migalhas, e Lisboa e Porto ganhou o grosso da fatia do bolo que foi distribuído e que reduziu de forma drástica para aquilo que eram os padrões das duas áreas metropolitanas, o custo do transporte público, mas, mais uma vez, com grande desequilíbrio face ao todo nacional. Ainda assim, eu não posso deixar de dizer, é a primeira vez em que não se centram apenas nas duas áreas metropolitanas e o terem considerado também o resto do país é positivo. Ficou aquém daquilo que nós gostaríamos. Por eso vai pedir o PSD a reducción do 50% nas SCUTs, non? Também, nós temos há reivindicações de âmbito regional que têm sido apontadas nesse sentido. Eu aí julgo, eu tenho uma posição distinta, eu acho que tem que existir uma corresponsabilização entre cada um dos utilizadores e aquilo que naturalmente acabam por utilizar e custar ao país. O que não faz sentido nenhum, como aconteceu durante muitos anos, é que os utilizadores de Braga e Viana do Castelo tenham que pagar essas mesmas portagens e as áreas metropolitanas, mais uma vez, não o tenham que pagar, ou no Algarve não tivessem que pagar durante muitos anos. E, portanto, também aí tem que existir coesão nacional, tem que existir um tratamento igual para todo o país. Xoan, estamos viendo... Coñece o eixo, se está aquí, esa guía da que falamos, o día que falamos aquí da educación, e se está aquí, neses programas de intercambio, por exemplo, entre Braga e Santiago e outras cidades da Eurorrexión, e tamén plasmado neste libro didáctico, educativo para os pequenos que participen nestes programas, non? Sí, isto é un cómic que sabes que, aparte da pasión personal que eu teño, é unha das millores linguaxes para un determinado segmento da población, aparte de que é artístico. É un cómic feito, ademais, por un dibuixante de Vigo, por Norberto Fernández, que xa fixo anterior con moito éxito, e iniciouse como unha unidade didáctica para os intercambios escolares que promovemos entre escolares das nosas cidades. É fundamental que un rapaz ou unha rapaza de Vigo considere que a sede, a Catedral de Braga, o Bon Xesús é tan seu como a Colexiata, como o Parque de Castrelos e viceversa, para ese sentimiento de pertenencia, verdad, a esta cidade virtual que chamamos Eixo Atlántico. E se nos ocorreu facelo en cómic, reflexando as principales monumentos e un breve resumo da historia de cada cidade de unha forma amena para os escolares. Só que, cando vimos o produto, vimos que podía ter tal éxito que decidimos facer unha tirada de 50.000 exemplares para distribuir por toda a región, que además va a ser presentado precisamente en Expocidades en Braga, e, en todo caso, decir, bueno, pues que quen quera aquí en Vigo facerse con un exemplar pode pasar por as instalacións do Eixo Atlántico na Rúa Bolivia 4 e levárselo completamente de balde. E si Radio Vigo tamén, como foi no pasado, quere, con moitísimo gusto, podría ser este punto de recollida para que toda a xente teña acceso.
independentemente de que entrando na nosa web, eixoatlántico.com, poden descargarlo en formato ebook para poder leerlo na tablet ou no smartphone e así coñecer todas as nosas cidades. Aquí está, poden ver o cameo de Xoán Vázquez Mao, no Bueno, cómic. no, Está aquí. enseña, Sí, porque enseña. aparte está como hoxe. Ven co traxe hoxe, podería ser Bueno, perfecto. non, a imaxe sí. para facer xustiza... Aquí está Alfredo tamén, o presidente do Eixo Atlántico, a nosa presidente da FEGAMP, alcalde do Barco, E a nosa a vicepresidenta, nosa vicepresidenta, Luisa Salgueiro, que tamén están aquí neste cómic. Ricardo Río, Xoán Vázquez Mao, moitísimas grazas por estar con nós. E se o Bon Xesús consigue esa distinción de Patrimonio da Humanidade de UNESCO, podemos facer o reto de facer a subida, non? Do Bon Xesús unha carreira aos tres, non? Não, acho que o próximo programa, se esse título chegar agora, como nós esperamos em julho, vai ser feito em Braga e começa com uma subida das escadas e depois descemos no elevador. Que afaga Xoán, nos facemos o programa abaixo e Exatamente. despois recuperamos o tempo. Non tería ningún problema en facela. Non sei como chegaría arriba, pero Tamén. garanto que chegaría. Vamos a despedir aquí, grazas aos dous por estar con nós, despedimos na tele e seguimos na radio ata ahora.